Bom dia, galera! Novo vídeo no canal, último dia aqui em Roma turistando e amanhã de manhã nos despedimos dessa cidade maravilhosa. Então nós reservamos o dia de hoje para contar um pouco sobre a história de Roma, do Império Romano e conhecer alguns lugares, né, que foram tão importantes nesse período. E aí, mozão, onde estamos? Tô triste. Dado tudo isso, né, que foi dito. Tá acabando nossa viagem, galera. Nosso último dia de viagem. Amanhã estamos regressando para Portugal. E, bom, nós estamos na Praça da Argentina, que chama. E o porquê que chama Praça da Argentina? Porque aquela torre ali, chama Torre da Argentina. Aqui, ó. Aqui tinham construções medievais. E aí, com o tempo, eles descobriram isso aqui. Isso foi o que nós entendemos, né? Nós lemos ali e tal. E aí, com o tempo, eles descobriram que tinham essas coisas aqui embaixo que vocês estão vendo. Nós já vamos falar pra vocês. E aí, eles destruíram o quarteirão medieval e fizeram as escavações. Nós não conhecíamos esse espaço, não sabíamos que tinha esse espaço aqui em Roma, né, para visitar. E nós passamos aqui na frente e Roma tem muito disso, né? Você tá andando e do nada você vê construções antigas. Na verdade não são construções, né? São mais ruínas da época do Império Romano. Essa em específico é antes do Império Romano, é bem antigo. Para visitar esse lugar é possível. Nós vimos que ele está associado a alguns passes, né, que existem aqui em Roma que você pode comprar, que dá direito a várias atrações. Mas se quiser visitá-lo individualmente, custa 5 euros. Nós não vamos visitar, porque hoje nós já vamos visitar outros lugares, né? Vamos ao Coliseu, vamos ao Fórum, Palatino, Panteão. E aí nós optamos, né? Preferimos visitar esses lugares. Mas ele tá aqui no meio da rua, você consegue ver muito dele. Tem as explicações do que era. Aqui dá pra ver, ó. Aqui sempre mostra no mapa onde era, né? E o que tem, por exemplo, aqui é a praça onde nós conseguimos andar. Se você comprar o ingresso, você consegue ir lá embaixo lá e entrar aqui, ó, tá vendo, ó? Aqui, ó, tá embaixo do solo, né? Exato. E aí aqui mostra, né, os templos, ó. Como era, enfim. Como era antigamente. Que tinha. Aqui mostra um esboço de como eram as construções e tudo mais. Olha os acabamentos que eles faziam nas pedras. Pra época é surreal. Os pés das colunas ali, ó, do templo são todas desenhadas. Ali nas escadas, os tijolos ali eles são colocados de forma todos entrelaçados. Gente, é surreal você ver e saber que isso aqui foi construído lá no ano de 50, cento e pouco depois de Cristo, talvez. É muito, tipo, você ficar de boca aberta mesmo. Poxa, é muito surreal. Legal, né? Bom, dito isso, ao longo desse vídeo nós vamos contar a história de Roma pra vocês. Vai ser um vídeo mesclado, vamos mostrar Roma, contar a história de Roma. E acompanhe a gente aí pra vocês entenderem. Essa construção é da época da República de Roma. Só uma coisa, ó, andem com a mochila na frente em lugares lotados daqui, quando vocês estiverem em pontos turísticos, porque tem as borsette trice, pickpocket, então andem com cuidado. Bom, galera, falando aqui pra vocês, Roma, ela foi a última grande civilização da história antiga, e só pra vocês entenderem, ela teve 3 fases, né, que foram as fases da monarquia, república e império. Muita gente acha que a maior evolução, né, que ela teve foi no império. Não, foi na república. Antes de começar a contar a história de Roma para vocês, né, nós vamos falar aqui do mito. Tem um mito, Tainá vai falar para vocês, que é o mito do Rômulo e Remo. Rômulo e Remo eram irmãos, né? E reza a lenda que eles foram abandonados, né, pelo pai, que era rei da região. Era o rei da região. E eles foram
encontrados e alimentados por uma loba. Sim, eles foram Então, jogados no rio, né? Isso, jogados no rio e foram, né, cuidados por uma loba. E alimentados por essa loba. Tanto que o símbolo de Roma é uma loba com Rômulo e Remo mamando. Literalmente. Se você for na lojinha de souvenir, sempre tem a lobinha lá com Sim. Rômulo e Remo. Camiseta, Isso, tudo. tem mesmo, é bem legal. E aí, eles, né, cresceram e foram criados por um camponês. E o Rômulo e Remo voltaram para matar o seu pai, que era o rei aqui do pedaço. Aí eles voltaram, mataram ele. E aí ficaram eles sendo os soberanos, né? Foi aí então que Rômulo e Remo brigaram. E aí Rômulo matou Remo. E Rômulo se tornou o rei de Roma. E Rômulo decidiu colocar o seu nome, né? Rômulo, Roma. E foi assim que surgiu o nome Roma e aqui esse pedaço, né, de Roma. Só que Roma era um reino pequeno com poucas pessoas e ninguém queria muito ir para Roma. Mas antes disso, só para vocês saberem, Roma era formada por dois povos, né? Eram os indo-europeus, né, que se chamavam de latinos, e os etruscos, né, que formavam esses dois povos. E aí ninguém queria muito morar em Roma. Então, Rômulo começou a convidar as pessoas que ninguém queria dos outros reinos. Então, os ladrões, assassinos, eles foram convidados para vir para cá, para Roma. E aí, por fim, essa população, ela ficou muito masculina, né? E aí reza a lenda de novo que parece que eles prepararam uma grande festa. E aí convidaram, né, os outros reinos e tal, e que os moradores de Roma acabaram, né, violando as mulheres e foi a partir daí da região, né? Da região, e foi a partir daí que começou a desenvolver aqui a população de Roma. Sim, só para vocês saberem, a monarquia então, que foi o primeiro rei, foi lá o Rômulo, o início teve 753 a.C. e foi até 509 a.C. Então, chegamos aqui na frente do Panteão. Panteão. E vamos ver aqui como faz para entrar. Nós tentamos entrar agora, mas não é possível. Também não conseguimos comprar o ingresso aqui na porta. Por quê? Aqui é uma igreja atualmente. E é por esse motivo, inclusive, que é tão conservado. Não, tô filmando. Não. Eu tô filmando. Cara, é chato. E aí tentamos comprar o ingresso aqui, também não conseguimos, então compramos online. Vamos esperar terminar a missa, que acaba meio-dia, né? Meio-dia é a nossa entrada. E aí vamos visitar. Bom, galera, exatamente meio-dia e meia conseguimos entrar. Sim. Brevemente, deu uma confusãozona de fila aqui e tal, muito mal organizado. É muito cheio aqui. Muito cheio. Nós pagamos 10 euros, 5 euros cada um para entrar. E aqui, é um redondão, né? Ó. Não, é muito. Estamos no Panteão de Agripa, que também é conhecido como Panteão de Roma, que foi construído em 27 a.C., só que em 80 depois de Cristo, ele foi completamente destruído. E aí ele foi reconstruído no ano de 126 depois de Cristo pelo imperador Adriano. Não se sabe muito bem para que se utilizava esse espaço, mas foi lá no século VII que esse espaço foi doado para a igreja, para o Papa Bonifácio IV, e a partir daí ele passou a ser utilizado pela igreja. Atualmente ele é uma igreja, inclusive nós demoramos para entrar porque estava acontecendo uma missa, e é por esse motivo então que ele está sendo, perfeitamente conservado, e é uma das obras, né, acho que é a construção do Império Romano que está mais conservada
dentre todas as outras. Dá pra ver perfeitamente como era, e eu imagino que isso tenha acontecido justamente porque ele foi utilizado ao decorrer dos anos e é utilizado até hoje. Ele passou por diversos terremotos, passou por essa destruição que a Tainá falou e a reconstrução, passou por incêndio, então é incrível o quanto eles conseguiram manter isso aqui intacto. Uma curiosidade, essa cúpula é a maior cúpula do mundo de concreto não armado. Então vocês podem ver que ali são diversos quadradinhos, isso tudo é para reforçar, né, estruturar a cúpula. A cúpula ela tem 43,3 metros de diâmetro perfeitamente, o que para a época era incrível como eles conseguiam fazer uma medição tão perfeita e a circunferência tão perfeita. Aquela entrada lá foi descoberta anos depois, muito tempo depois, e até então é mantida aqui. Muito linda, hein? É Olha bonito, o chão. é bem bonito aqui dentro. Acho que valeu os 30 minutos na fila. Valeu. É bonito. Na hora irrita porque deu uma confusão lá, a gente esperou numa fila que depois foi furada, mas enfim, galera, valeu a pena, muito legal. Ali naquela entrada ela não fecha, choveu aqui dentro. Não importa se tem banco, se o que tem, chove dentro da igreja. E outra coisa, a chuva que caía aqui, antigamente tinha tantas velas aqui dentro, né, para fazer o que eles faziam, seja, enfim, orações e coisas da época. Era tanto calor que mesmo com a chuva, quando a água entrava, instantaneamente ela já se transformava em vapor, de tão calor que era aqui dentro. Nós estávamos vendo que parece que nas suas colunas também tem cobre, então é bem legal, muito interessante. Foi sepultado aqui o rei Humberto I. Ele é filho do rei Vítor Emanuel II, que ele é conhecido como o pai da Itália, por ser o rei, né, responsável por unificar a Itália e tornar a Itália um país. Logo do outro lado, né, à frente do Humberto, está o túmulo do Emanuel, né, do Vitório Emanuel II, e tá até escrito ali, ó, Padre della Pátria. Uma curiosidade, as colunas lá de fora, elas têm 15 metros de altura e imagina para transportar aquilo pelo rio Nilo. Absurdo, que é o que a gente falou, imagina quanto de escravos que não foram necessários para levantar aquelas colunas. E aqui existiam muitos escravos. Isso, nós vamos falar daqui a pouquinho para vocês, continuar a história de Roma e a importância dos escravos para Roma. Saímos do Panteão. É um lugar bem bonito, assim, bem grande e tal. Acho que vale a pena, né? Vale a pena por conta como a gente falou, da sua conservação. Para você ver o quão lindo eram as coisas do Império Romano. Eu cheguei bem cedo, já compra e já fica na fila, mesmo que esteja vazia. A gente comprou, deveria ter ficado na fila. Deveria. Mas tá bom, deu certo, entramos. Meia horinha para entrar. Aprendidas. E agora, né, nós estamos indo conhecer Piazza di Veneza. Isso. É o nome. Ou conhecida como Máquina de Escrever. Retomando, né, sobre o que estávamos falando, né, da história de Roma, né, retomando a história. É importante comentar que Roma era uma vila, não dava nem para chamar de bairro, era bem pequeno. E a partir da monarquia instituída, que foi desenvolvendo, né, desenvolvendo Roma até se tornar um Império Romano, né, com o passar de muitos anos. Então tinha o rei, que era o chefe do executivo, tinham os senadores, que eram formados pelos patrícios, os patrícios eram os ricos, tinham a plebe, que eram os pobres, tinham os escravos, que eram pessoas que eram pegas em guerras ou invasões de terras, e tinham também os clientes, que eram estrangeiros que prestavam serviços para os patrícios. E uma curiosidade, o nome, aquele famoso apelido ou gíria, Patricinha, sim, vem daí, Patricinha, rica. Só uma curiosidade para vocês. E uma coisa, também existia a Assembleia das Cúrias, tá? Além do Senado, existia a Assembleia das Cúrias. O Senado é quem compunham as leis, né? Faziam as leis, mandavam para o rei. E a Assembleia das Cúrias também eram formada pelos patrícios. E eles davam um aval, ok, essa lei vai seguir para frente, vai ser assim, ou então pedir alteração na lei. Roma teve 7 reis, sendo que o último rei foi o Tarquino. Tarquino tentou passar por cima do Senado, que era a maior força de Roma,
e não conseguiu, obviamente, né? Não deixaram. Com isso, ameaçaram Tarquínio de morte, ele fugiu e aí se deu início ao conhecido a República de Roma, que foi onde Roma mais evoluiu. Uma coisa, os escravos, eles eram muito importantes, vocês vão ver conforme a gente vai contando, que os escravos eram muito importantes para Roma. E eles eram como se fosse mercadoria, é normal. Era uma mercadoria como se como se fosse um objeto mesmo, tá? Não é diferente dos escravos que nós tínhamos no Brasil, porque os escravos que nós tínhamos no Brasil, eles não eram escravos que eram pegos em guerras, nem nada disso. E outros escravos aqui em Roma, eles serviam cargos importantes também, como professores, pesquisadores, cientistas. Ou seja, é como se eles prestassem mesmo, como se dizia assim, um serviço para a comunidade, né? Já os escravos no Brasil não, eles eram para servir os senhorios, exatamente. Essa é a diferença. E uma coisa que vocês também vão ver é que os plebeus, né, faziam parte da plebe, também soldados, né? Soldados também eram considerados boa parte plebeu. Chegamos, galera! Piazza della Venezia. Olha que lindo, hein, amor? Nossa, é bem... Nossa, aqui é tudo cheio. Não tem um lugar que você vai que não tá lotado. Muito turístico. Muito mesmo. E tem muita coisa pra ver, né? Olha ali atrás, já tem ruína também. O Coliseu já tá aqui pertinho. Entramos. Tem um controle de acesso aqui, eu não entendi muito bem porquê. Eu acho que ele só fica pra não ficar esbarrando, né? Não sei, tem tipo um controle de acesso. Aqui hoje, de domingo, nós vimos que abria ao meio-dia. O Google estava sinalizando fechado, então não viemos antes disso. E aqui também tem um museu, então se alguém tiver interesse... E pela aparência dele já dá pra perceber, porque apelidaram de máquina de escrever, né? Bom, galera, aqui atrás tem um altar em homenagem aos soldados desconhecidos, né? Desconhecidos é uma homenagem aos soldados da guerra que não foram encontrados, né? Que ficaram desaparecidos por conta da guerra, enfim, foram mortos. Então foi uma homenagem que eles fizeram para ele, um altar embaixo da deusa romana, né? E aqui acontecem diversas cerimônias, o presidente da república vem aqui nos principais dias, datas comemorativas aí da Itália, enfim, da república e essas coisas todas. Então, agora a gente vai subir lá para ver a vista. Esse local, né, esse palácio, enfim, ele foi construído no final do ano de 1800 e pouco para começo de 1900 e pouquinho também. Mais um ponto, uma curiosidade daqui que eu tava lendo. Mussolini morava aqui. Então ele ficou aqui de 1929 a 1943. Outra homenagem a Vittorio Emanuele II, que é considerado o pai da pátria italiana. Ele montado num cavalo. Grande, hein? Muito grande. Tem 70 metros de altura. É bem grande. Nossa, bem alto. É imenso isso aqui. Muito grande. Eu acho que a gente não vai conseguir subir lá em Simão, da onde a galera está. Porque eu acho que é só entrando por dentro do museu. Tem gente lá em cima, mas nós não vamos conseguir entrar. E faz sentido, né? Porque... É uma vista privilegiada. Tem que pagar, mas né? O museu... Aqui essa parte é grátis, né? Onde nós estamos. Vocês conseguem subir até esse terceiro patamar, né? Ó, e dá pra ver as colinas de Roma, assim. Não todas, mas uma parte delas. É porque tá coberto também pela cidade, né? Pelo desenvolvimento da cidade. Exatamente. E dá pra ver várias obras, ó, aqui. Sim, dizem que lá em cima tem uma vista muito bonita do Coliseu. Uma pena nós não conseguirmos subir. Mas já deu nossa cota aqui de rolê pago. Mas falando em Coliseu... Vamos pra lá, né? Bora, né? Tá dando a hora.
daqui vamos seguir para o Coliseu, mas vamos aproveitar, né, essa vista maravilhosa de Roma para dar seguimento, né, ao que estávamos dizendo sobre a história de Roma. Entre os anos, né, de 509 a 27 a.C., foi o período da República Romana. Esse período foi o período de ascensão e expansão de Roma, já que foi nesse período que muitos territórios foram conquistados. Como nós falamos já um pouco sobre a estruturação de Roma, Roma, conforme foram acontecendo essas expansões, foi aumentando muito os plebeus. E esses plebeus começaram a reivindicar, né, melhores condições de vida e irem contra o governo. Porque era uma república, né? Exatamente. República a república tem que servir o seu povo. Uhum. E aí foi criada uma assembleia da plebe em Roma. E aí esses plebeus começaram a ser mais ativos nas definições de futuro em relação às leis de Roma. E foi nesse período que criaram as 12 tabas, que foram leis que são vigentes até hoje, mas que basicamente igualavam-se todos, onde os juízes devem tratar todos com igualdade. Então não importava se você tinha dinheiro, se você não tinha, quem você era, você deveria ser tratado com igualdade. E com isso eles criaram esses triunviratos, né? Os triunviratos eram 3 homens patrícios e o intuito era conter o avanço da plebe, né? Porque tava incomodando. Fala, pô, os caras tá reivindicando muito, estão conseguindo muita coisa aqui. Pera lá, vamos criar aí. Vamos organizar essa bagunça. Então eles criaram o primeiro triunvirato, que compunha por Júlio César, Crasso e Pompeu. Exatamente. Exato. Bom, Júlio César e Pompeu eram os que mais expandiam as terras, né? Eles eram descobridores absurdos. Inclusive, uma curiosidade, Júlio César, né? Ele, para mostrar o seu poder, né? A sua... como ele não tinha limite de expansão, tem uma história que Júlio César, ninguém conseguia passar o rio. Como que era o nome do rio? Não lembro. Eu vou deixar aí embaixo para vocês o nome do rio. Era o limite de Roma ali, né? Ninguém nunca tinha conseguido passar. Júlio César pega e constrói uma ponte de madeira em 10 dias e atravessa o rio se eu não me engano, tinha 30 metros de rio, com uma correnteza super forte. E aí você vê a tecnologia que os caras tinham para construir ponte, fincando madeiras no rio, no rio. E quando eles atravessam o rio, né, nesse meio tempo, do outro lado tinham os germânicos. Os germânicos vendo aquilo acham, meu Deus do céu, é um povo muito evoluído, é algo muito absurdo. Se eles estão construindo algo para passar o rio, que eles nunca tinham visto, é como se um alienígena pousasse na Terra. A gente fala assim, meu Deus do céu, o que é isso? Né? Então, para eles, era algo que eles nunca tinham ouvido na vida, uma ponte. Então, pensa, é como se na sua frente aparecesse, sei lá, uma nave espacial ou algo que você nunca tinha ouvido falar. Enfim. E até um comentário sobre isso, o quanto eles... Porque também que eles eram muito evoluídos. Conforme eles iam expandindo e conquistando novos territórios, eles utilizavam da tecnologia dos outros povos. Exato. Então eles meio que foram aprendiam pegando muito, né? Exatamente, aprendiam e unificavam, né? Usavam de tecnologia de outros lugares para benefício, né, próprio. Exatamente. Bom, dito isso, como eram os dois que mais expandiam, Pompeu e Júlio César, Pompeu acusa Júlio César de gastos excessivos, né, por conta de suas expedições, que ele expandia muito. E aí os dois, de certo tempo, guerreiam entre si. Júlio César vence Pompeu e se torna ditador de Roma. E antes disso, Crasso, que era, né, o terceiro nome, ele havia sido morto em batalha. Verdade, bem dito. Então só restavam os dois. Os dois. Porém, quando Júlio César se torna ditador de Roma, ele começa a expandir ainda mais e criar a plebe e tornar os plebeus, né, de acordo conforme ia ganhando território. Júlio César concedeu a cidadania romana. Então, os escravos eles foram diminuindo, foi aumentando a plebe. E também ele foi desenvolvendo, né, e fazendo obras públicas, né, a favor dos plebeus, favorecendo os plebeus. Sim. Essa expansão incomodou bastante o Senado, né, os patrícios, e aí os senadores assassinaram Júlio César. Cada senador deu como que é o nome? Punhalada. Uma punhalada. E assim, Júlio César morreu, e aí foi criado o segundo triunvirato,
que foi composto por Marco Aurélio, Lépido e Otaviano. Isso. E aí o Rodrigo vai contar um pouco desse período. Bom, basicamente o Otaviano ele derrota o Marco Aurélio e o Lépido. Também entram em guerra, né? Diferente do primeiro triunvirato, no segundo triunvirato, os senadores falam, não, cada um vai ter ali as suas terras. Meio que deu uma diminuída na expansão e cada um ficava encarregado daquele... Foi dividindo em 3 as terras que já tinham sido expandidas. E quando ia expandir, falava, você expande para lá, você outro expande para cá, você outro para lá. Só que isso não deu certo. Enfim, guerrearam entre eles. O único que sobrou foi Otaviano. E Otaviano se declara imperador de Roma. E aí dá início ao Império Romano. Contando até uma curiosidade que nós falamos da ponte. Com o passar dos anos, os romanos eles conseguiram até criar uma tecnologia, né? Descobrir, foram eles que meio que fizeram uma tecnologia de cimento. Então eles conseguiam fazer construções com uma espécie de, se eu não me engano, era calcário que eles usavam e outras coisas. E com isso eles conseguiam fazer até construções submersas. Mas aí nós vamos falar um pouquinho melhor disso quando chegar lá no Coliseu e continuar a história para vocês. Chegamos ao Coliseu e logo à frente dele tem esse arco de Constantino. Esse arco foi construído no ano de 315 d.C. para comemorar uma das grandes vitórias de Constantino. E ele está localizado aqui entre o Coliseu, então o Coliseu está logo ali, e Palatino tá para cá. Então ele fica entre o Coliseu e o Palatino. E ele é uma das construções, né, do Império Romano que está muito bem preservada. Até assim a gente consegue ver que ele foi todo feito de alto relevo e até hoje você consegue ver perfeitamente assim as esculturas, né, que foram feitas pelo arco. É bem bonito. Bem aqui bonito bem mesmo. bonito. Já que nós estamos aqui, Constantino então foi o primeiro imperador a se converter ao cristianismo e declarar fim de perseguição aos cristãos. Então é basicamente isso, por isso que ele é tão importante. E aí a partir daí Roma se declara cristã, né? Todos os cidadãos romanos podem se declarar cristãos e se declarar cidadãos romanos, que tinha essa divergência, né? Por conta de você ser cristão, você não era considerado romano, enfim, e vice-versa. Então aí com Constantino fazendo isso, os cidadãos romanos se viam livres para serem cristãos e romanos. Entramos em uma das 7 maravilhas do mundo moderno. Nossa primeira, começamos com o pé direito, hein? Que baita! Pra entrar aqui é esquema de aeroporto, tá? É bem revistado e tal. E é muito cheio mesmo. Ah, grande, hein? Surreal mesmo o negócio. Bom, galera, aqui é o subsolo do Coliseu. Então, antigamente aqui era fechado por cima. Aqui eram as galerias onde ficavam presos os leões, os escravos, os bichos, enfim. E aí depois eles jogavam para a entrada da arena. Então aqui é onde eles ficavam, né? Enfim, aqui embaixo. Então, meio que as prisões e tal. E agora nós vamos contar aqui como que foi o Império Romano e a queda de Roma. Lugar perfeito pra gente contar aqui dentro do Coliseu, mesmo porque o que a gente vai falar daqui pra frente agora, mostrando aqui o Coliseu, a gente precisa passar isso pra vocês. Então o Império Romano teve início lá com Otaviano, nos anos de 27 a.C. e 476 depois de Cristo. O Otaviano, ele foi o responsável por implementar a tão conhecida Pax Romana, né? Paz Romana, que nada mais era do que eles pararam de conquistar territórios, né? Então, com isso a febre para de aumentar, porque eles pararam de expandir. Também começa a cair o número de escravos, que eram importantes para Roma, né? Que eram eles que construíam as coisas e tudo, e levavam, vamos dizer assim, o império para frente. A evolução, né, do império.
E nesse tempo, então, eles criam a política do pão e circo, que aí entra o Coliseu. A política do pão e circo, que nada mais é do que você dá comida, você dá entretenimento e o povo para de te cobrar. E aí, então, eles pararam de focar na febre, lógico, né, que é o que eles queriam. E aí começa a decadência do Império Romano. O Império Romano, com o passar dos anos, ele vai perdendo força porque não tem mais escravos para cultivar alimentos, não tem mais escravos para construir, apesar de no início do Império eles evoluíram muito, né? Eles construíram estradas, eles construíram obras monumentais, ou seja, eles precisavam disso para entreter o povo. E os arquedutos que foram construídos no Império Romano, eles foram obras muito visionárias, né? Sim. Porque pelos arquedutos haviam passagens de água e muitas pessoas naquela época conseguiam ter água em casa. Exatamente. Por mais que na época existiam muitas doenças, porque a água não era, né, 100% confiável, então muitas pessoas morreram de doenças, mas de toda forma já era muito avançado para aquela época, né? Lembra que eu falei do cimento, que eles conseguiam construir coisas até embaixo d'água ou com água? Foi por conta desse cimento. Eles construíram os arquedutos, ou seja, eles tinham muita tecnologia, eram muito evoluídos. Enfim, com a falta de escravo, a febre começa a... Se revoltar, Aliás, né? o povo, não só a febre, começa a se revoltar, a política do pão e circo não dá mais certo, começam guerras internas, né? Guerras, como nós dizemos, quando a... Guerra Civil. Começam guerras civis. E aí, os povos germânicos, vendo que Roma está perdendo força, parou de evoluir, começam a invadir. Com isso, tem terremotos, enfim, Roma começa a ser destruída e aí colapsa. E antes disso, né, é importante a gente também falar que nesse meio tempo, né, na época do Império, são quando os cristãos começam a ser perseguidos fortemente, assim. Inclusive, eles eram jogados aqui no Coliseu para os leões comerem. Era um entretenimento para eles verem os cristãos serem comidos, decapitados, enfim, todo tipo de atrocidade com os cristãos eles faziam aqui. E isso servia de entretenimento para o povo. Um dos principais perseguidores foi o Imperador Nero. Nero, ele chegou, né? Na verdade, assim, Roma teve mais de 60 imperadores e Nero foi um deles. Nero chegou ao poder porque Cláudio, eu só não lembro se é Cláudio ou se é Claudionor, ele era imperador da época, e aí a mãe de Nero, que queria muito poder, né, do imperador e tal, ela se casou com Cláudio. E a partir daí que Nero se tornou imperador, porque ela matou Cláudio para que Nero pudesse assumir. Então Nero já assume com uma história bizarra, e ele era muito bizarro. Tem histórias horríveis sobre Nero. Dentre elas, Nero não suportava, né, não tolerava os cristãos, então tinha muita perseguição. E aí ele botou fogo em Roma e culpou os cristãos. E daí ele fez uma carnificina, né, com os cristãos. Ele era tão maluco que tinha um menino que ele considerava um menino muito bonito. E aí ele pegou esse menino, castrou ele e casou com ele. Mas por que ele fez isso? Ele ia ser mulher, porque ele achava o menino bonito. E parecia a esposa dele, que ele tinha matado quando ela estava grávida. Ah, exato, ainda tem isso, né? Ele teve várias esposas, né? Uma das esposas ele matou porque a atual pediu a cabeça dela. Aí ele matou. E uma foi a esposa que estava grávida e ele matou a chutes porque ele é maluco. Sim. Psicopata. E depois disso tudo, que aí vem o Constantino, que é o que a gente já falou a história dele, e aí para a perseguição com os cristãos. Então, basicamente, essa é a história de Roma. Agora nós vamos voltar aqui e mostrar o Coliseu para vocês.
e mostrar curiosidades agora sobre o Coliseu. Aqui dá para vocês verem como que eram as colunas e enfeites, né, do Coliseu. Ah, tem até uma representação. Sim, De como era muito luxuoso. Galera, o Coliseu originalmente ele tinha 3 andares, cabiam, se eu não me engano, 50 mil pessoas. Isso. Depois ele foi expandido, né? Aumentaram mais um andar, 4 andares, e aí passou a caber 90 mil pessoas, se eu não me engano. E o interessante é que aqui no Coliseu, eles enfeitavam de acordo com, vamos dizer assim, os jogos que eles iam fazer. Galera, aqui tem diversos artefatos, né, que foram encontrados aqui nas escavações. Inclusive, ó, pontas de flecha, dente dos animais que eles matavam, enfim, ossos dos animais, né? São diversos tipos de animais, tá? Como eles conquistaram até a região da África, mais ou menos, né? Olha aqui como era. Tá vendo? Aqui embaixo eles mantinham os bichos, né? Os escravos, né? Que eram escravos, que eram gladiadores, né? Que entretinham o povo aqui, o público. E na verdade, no começo, quando no início disso tudo, somente os julgados, né, que iam pro Coliseu. E aí tinha que lutar com leão, com bicho, enfim, era uma coisa horrorosa. Mas depois... Bicho que eles pegavam na África, né? Mas depois, tipo, criou-se gladiadores como se fosse uma profissão. Tipo, a pessoa queria ser um gladiador. Exatamente. E era queria... orgulho, né? Era orgulho. E queria lutar no Coliseu. Enfim, é uma coisa horrorosa. Era um status, uma carnificina que aconteceu aqui. É que ali tá representando como ficou, né, o Coliseu quando ele foi abandonado. Porque no fim dos impérios e acabada essa carnificina, não tinha o que fazer com ele. Então o Coliseu ficou abandonado. Passou por diversos terremotos, né, amor? E aí tiveram terremotos e tal que acabaram prejudicando muito a Foi sua saqueado, estrutura. roubaram era tudo de mármore, pedras travertinas. Ele serviu também como moradia de pessoas que não tinham casa. E depois, devido à escassez da época, foram reaproveitando o que ficou daqui, né? Sim, foi retirado muitas pedras com os desabamentos para utilizarem em outras construções. Sim, exatamente. Os mármores foram usados em igrejas, e, enfim. Por isso que só tá o bagaço. E tem um papa que ele reconstruiu uma parte, né, do Coliseu, que aí é onde vocês veem que, tipo, hoje ele faz uma pontinha assim, né? Aqui era como era na época mesmo, né? E ele era todo enfeitado assim, ó. Olha aqui, galera, como ele estava, né? Hoje ele já tá bem melhor do que isso. Ele já foi bem restaurado. Ali é o sistema que eles usavam, né, de construção. Vou mostrar aqui pra vocês. Pra içar as pedras, né? Olha aqui a ponte de Traiano. Como eles faziam, né, na época. Que aí tá o que nós falamos há pouco, né? Das construções já na água. Muito legal. Aqui dá pra vocês verem legal o sistema que eles faziam de construção, ó. Pra içar as coisas gigantescas, ó. Em 3, sei lá. Quantas pessoas, né, pra conseguia puxar isso aí. E aqui é o que eles bebiam na época. Mentira! Não, é verdade, porque tinha água, só não era de garrafinha. Bom, ali é a parte subterrânea que eu falei pra vocês. E ali nas pontas tem as entradas da arena, né? Quem assistiu o filme do Gladiador? Era ali que eles soltavam os bichos. E uma curiosidade para vocês é que também ocorriam batalhas navais. A arena eles enchiam ela de água, né? Com a água do arqueduto. Eles deslocavam a água do rio para cá. E aconteceram até algumas batalhas navais aqui, simulação de batalhas navais.
Aqui nessa reta vocês conseguem ver os mármores que eu falei pra vocês ali, ó. Ali eram as arquibancadas e elas iam até lá em cima. Então parte dela era coberta e, como eu disse, eram enfeitadas, né? Punham bandeirinhas, essas coisas todas. O Coliseu, ele foi inaugurado no ano 80 depois de Cristo pelo imperador Tito. Mas depois disso ainda houveram modificações e expansões do Coliseu. Quando ele foi inaugurado, houve uma festa pelo período de 123 dias, que eles chamam de festa, né? Que eu acho um absurdo isso. Jogos. Que tinham jogos, né? Aqui, como todos sabem. E nesse período, mais de 10 mil animais e 11 mil gladiadores foram mortos durante todo esse período. E tem até um relato, né, foram encontradas escritas que diziam que os elefantes meio que faziam demonstrações de que estavam pedindo socorro, pedindo ajuda, levantando a tromba aos céus, assim, uma coisa bizarra, né? Chorando, E chorando. Porque... Foi num dia específico que parece que um dos imperadores lá da época, não foi o Tito, mas um dos imperadores da época, ele decidiu fazer isso com os elefantes, tipo, trouxe um monte de elefante e como realizavam simulações de caças, aí falou que quando começaram a caçar os elefantes, eles começaram a chorar e tipo, levantar as trombas e ficar andando em círculo, e aí isso meio que revoltou o público, e o público foi contra o imperador, até pedir a cabeça do imperador da época. Então, tipo, eles ficaram chocados com o que eles viram com os elefantes. Bizarro, né? Como pode, tipo, as pessoas acharem isso legal? Assim, era legal, era atração. Na época era doideira, né? Nossa, porque eles achavam legal, eles achavam... o mínimo de senso de humanidade. Sim, eles achavam legal matar gente, matar cristãos, matar... Tudo que matava era legal pra eles. Estima-se que a estimativa de vida dos romanos era de 25 até 30 anos, entre os seus 20 e poucos até seus 30 e poucos. Essa era a estimativa de vida de um romano. Doideira. Bom, galera, resumidamente, as batalhas navais enchiam de água até aqui, e aqui era tudo submerso, e aí eles batalhavam aqui. Então a gente estaria embaixo da água. Segundo o Google era assim. Desculpa a gritaria, é chata. O nosso ingresso, ele se chama 24 horas. O nosso tipo de ingresso, que permite que dentro de 24 horas, a partir das 3 da tarde, você pode conhecer Coliseu, Palatino e o Fórum. Mas nós não contávamos que fechava, tipo, 4 da tarde. E faz sentido, né? Aqui tem que ter a luz do dia e aqui escurece muito, tá escurecendo cedo. Aí a gente acabou perdendo. Porque amanhã a gente vai embora. Não tem tempo hábil. Poxa, vamos ter que voltar em Roma, hein, galera? Que pena, né? Que Nossa, pena. que difícil. Só pra mostrar pra vocês. Mas uma pena. A gente queria conhecer de perto. Vamos ver se dá pra mostrar alguma coisa aqui pra vocês. Então, se você vir conhecer o Coliseu e o Fórum, enfim, fica a dica aí pra vocês. O Coliseu a gente demorou 1 hora pra ver tudo, mais ou menos. Por isso que a gente foi mais rapidinho. Então reserva aí 2 horas pra você ver o Coliseu e já prepara pra já vir nos outros. Tendo em vista que esses aqui fecham 3h30 da tarde. Tem que pegar o ingresso mais cedo ou se programar pra ir no dia seguinte. Eu iria no dia seguinte, porque eu acho que fica meio maçante, assim, na minha opinião. Ver tudo no mesmo dia, um atrás do outro e tal. Até porque não tem o que ver, você vê restos, né? Restos daquilo que um dia foi um império. Mas hoje em dia são só restos. Exato, é isso aqui, ó, que vocês estão vendo aí na frente, ó.
É ruína, né? Não, que não seja interessante. A gente não tá falando isso. Mas assim, é legal você dividir pra você não se... tipo... É igual o que a gente falou no vídeo do Museu do Vaticano. É muita informação, muita coisa pra ver, então você fica meio... Até chega uma hora que sua cabeça já não entende mais o que você tá vendo. Aqui é o Palatino, né? E o Fórum Romano. Então, com a nossa visita, nós conseguiríamos andar tudo aqui no meio, né? Mostrar certinho pra vocês o que era o que, das ruínas, os... Poxa, não vamos conseguir, mas beleza. Paciência, galera. Vamos mostrar pra vocês ali de cima e vai ter que ser isso. Como nós não conseguimos entrar no Palatino, nós decidimos fazer o contorno dele, né? E aí, aqui, acho que na parte de trás, fica uma igrejinha de Santa Francesca Romana. E vale a pena vir conhecer. Muito bonito. Muito bonito. A gente vai deixar alguns takes aí pra vocês. Tem o corpo dela aqui dentro. Sim. E tem... Eu não sei se ela foi crucificada ou se ela também recebeu coroas de espinho. Mas tinha uma coroa de espinho lá, perto do... onde ela está enterrada. E tinha as roupas dela. Então a gente deduziu que talvez seja isso. Aqui era o Fórum da Paz. Sobraram só as colunas, as escadas. Enfim. Um monte de coisa. Mas vamos mostrar pra vocês. Já que a gente não conseguiu entrar, vamos mostrar. Tem mais pra lá, ó. Bora pra lá. Ó os arcos. Caramba, hein, amor? Nossa, dá pra ver ali até as Sim, certinho, né? Certinho. Tem um arco ali atrás. Tem que usar a imaginação, pra ser sincero aqui. Pra você imaginar como que era, né? Porque essas eram só um dos pilares. Aí ali na foto tinham dois, então devia ser tudo bem alto. Tá indisponível, vou falar. O que eu... Esse arco aqui. Arco de Sétimo Severo. Aqui já dá pra ver melhor, né? As ruínas, olha. Diz que aqui na nossa frente é o Fórum Romano. É aquele lá atrás, dá pra ver ali, ó. É aquele lá, ó. Ali, ó, é o Fórum Romano. A gente ia conseguir subir lá. Bom, galera, nós não conseguimos entrar, mas conseguimos mostrar um pouquinho pra vocês. Sim. Esse vídeo pra nós foi muito especial, porque é um vídeo que encerra o nosso mochilão oficialmente. Próximo vídeo é a gente voltando pra Portugal. Então, o nosso mochilão se encerra aqui oficialmente, nossa maratona de viagens. Foi muito bom estar com vocês, mostrando aqui a nossa jornada, nossos perrengues. E quem tiver a possibilidade, assim, de fazer, faz, porque é muito legal. Sim. Você conhecer muitos lugares, tipo, é uma experiência de vida mesmo. É mesmo. É muito maravilhoso, Conhecer vale muito povos a pena. novos, culturas novas, comidas novas, lugares novos. E fiquem tranquilos que nós pretendemos fazer um vídeo mostrando gastos e como foi o nosso preparativo, o que a gente fez durante esse mochilão, enfim, nossas economias e tudo. Então, galera, com isso ficamos por aqui. Deixa seu like se você gostou desse vídeo, se você gostou desse mochilão. Deixe seu comentário do que você mais gostou do mochilão. E também se inscreva no canal aí para vocês acompanharem os próximos vídeos, saberem a nossa próxima jornada. A gente tem algo em mente, vamos ver se vai dar certo, se Deus permitir. Sim. E tem muita coisa aí para acontecer. Muito obrigado, galera. Muito obrigada para quem ficou até aqui. Não se esqueça de se inscrever, curtir e compartilhar. É nóis. Beijão. Well, you only need the light when it's burning down. Only miss the sun when it's hot. Only know you love her when it's so good. Well, you only need the light when it's burning down. Only miss the sun when it's hot. Only know you love her. Que vibe, que vibe. Well, you only need the light when it's burning down. Only miss the sun when it's hot. Only know you love her when it's so good.